Bom dia, alunos do 7º ano. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana. Vamos conversar sobre o samba e seus diferentes estilos. À medida que o samba evoluiu, ele ganhou novos sotaques, novos modos de ser tocado e cantado. É isso que faz dele um dos ritmos mais ricos do mundo, afirma o músico Eduardo Gudim. Ainda nas primeiras décadas do século XX, o samba urbano carioca começou a se espalhar pelo país. E, em 1930, ele saiu da condição de ritmo local, ritmo só da cidade do Rio de Janeiro, e passou a ser o símbolo da identidade nacional brasileira. E, no dia 2 de dezembro, é comemorado o Dia Nacional do Samba. Qual o primeiro estilo que a gente vai ver? É o samba de raiz. O samba de raiz é a expressão mais autêntica da cultura musical brasileira. Veio da Bahia, com raízes africanas, com o ludum de terreiros, de umbigadas, tipo de dança, e de danças de capoeira. É aquele samba que realmente tem o espírito dos morros cariocas, onde não existe classe social e todos podem participar. Em um grupo de samba de raiz original, vem o pandeiro de couro, o cavaquinho, a cuíca, o surdo, o violão e o violão de 7 cordas. Quando, nas rodas de samba de Cacique de Ramos, os integrantes do grupo Fundo de Quintal introduziram novos instrumentos, um banjo, um pandeiro sintético, repique de mão, tantã, cavaquinho. O samba divide-se em vários outros ritmos, todos eles integrantes derivados do samba de raiz. Alguns representantes do samba de raiz: Cartola, Martinho da Vila, Fundo de Quintal e outros. O samba-canção. O samba-canção, ele surgiu no final da década de 1920, quando o samba estava sendo modernizado. O samba lá urbano do Rio de Janeiro, né? Ele estava começando a se distanciar do machixe. O samba-canção possui um andamento mais moderado, é o mais lento entre os sambas urbanos. Em geral, as canções falam de desilusão amorosa, de amores não correspondidos, às piores traições. O samba Linda Flor, Ai Ai, Ioiô, do compositor Henrique Vogeler e dos letristas Marquês, Porto e Luiz Peixoto, é considerado o marco inaugural desse estilo de samba. O apogeu do samba de canção foi nas décadas de 40 e 50, cujos intérpretes se destacaram Jamelão e Elisete Cardoso, Maísa, Cartola, Nelson Cavaquinho, Ângela Maria. Samba de breque. Se você nunca ouviu, ouça, é divertido. O samba de breque foi criado no final dos anos 20, em botecos da cidade do Rio de Janeiro. Parece que tudo vem de lá, né? No meio do samba, rolavam paradinhas, onde o cantor falava uma frase ou contava uma história. O ritmo é mais picadinho, ou, como falam os músicos, sincopado. Mas a marca registrada é mesmo a parada repentina. Daí o nome samba de breque. Quase sempre conta uma história engraçada, de um tiroteio entre malandros, a história de um gago que se apaixonou.
Quais são os principais expoentes do samba de breque? Luiz Barbosa, que foi o primeiro a gravar um samba de breque. O trio de malandros, Moreira da Silva, Bezerra da Silva e Dicró. O samba Partido Alto. Lá por volta de 1930, ele se popularizou nos morros cariocas. Entre um refrão e outro, o músico criava versos na hora, como os repentistas nordestinos. As antigas festas de partido alto chegavam a durar dias. Nos dias atuais, o partido alto se mantém principalmente pelo jogo de palavras encaixadas no momento certo. O estilo trata de temas do cotidiano, mas sempre com muito bom humor. O músico marcante desse estilo, nos anos 70, foi Martinho da Vila. O samba enredo. Se você gosta de carnaval, você sabe o que é um samba enredo, né? Na década de 30, surgiram no Rio de Janeiro as primeiras escolas de samba. E aí nasceu o samba enredo. No início, os músicos faziam 2 samba enredo para cada escola. Um para quando a escola ia pela avenida e outro quando ela voltava. A partir de 1950, o samba enredo adotou rimas e, na década de 60, as melhores canções começaram a ser gravadas e comercializadas. Atualmente, os sambas enredo são elemento fundamental dos desfiles de carnaval. Eles puxam a festa. Eles traduzem musicalmente o tema da escola de samba. Tem até concurso entre os elementos da escola de samba para escolher qual samba enredo vai representar a escola de samba. Tem regras, 2 importantes. O samba enredo não pode fazer nenhum tipo de propaganda. E o puxador, aquele que canta o samba enredo, ele não desfila com a escola de samba, fica num lugar à parte. A primeira escola de samba foi a Deixa Falar, que foi fundada em 1928, aonde? No Rio de Janeiro. E agora vem o pagode. O pagode surgiu das festas e comemorações feitas nos fundos dos quintais do subúrbio carioca, entre a década de 70 e o início da década de 80. O pagode cantava as alegrias e os lamentos das pessoas que moravam no morro. Era uma manifestação popular, completamente marginalizada aos acontecimentos musicais da grande mídia. Ninguém conhecia pagode. Mas foi no bairro de Ramos, lá no subúrbio carioca, que esse tipo de música surgiu para os rádios, as gravadoras e os canais de televisão. Quem foi responsável por isto foi Bete Carvalho. Um dia ela foi convidada para ir na quadra do bloco Cacique de Ramos e lá conheceu um grupo de pagodeiros, o Fundo de Quintal, que fazia um samba diferente, uma sonoridade diferente do que ela já tinha ouvido. Bete Carvalho começou a gravar aquele samba misturado com outros ritmos africanos e que ganhou essa nova sonoridade porque tinha banjo, tinha repique de mão e tinha tantã. Hoje em dia tem 2 tipos de pagodes. Um pagode que é conhecido, o pagode de raiz, que foi a continuação, que é a continuação do trabalho daqueles primeiros músicos, daqueles primeiros compositores apoiado por Bete Carvalho. Mas lá nos anos 90 surgiu o pagode romântico. Ele deu um caráter mais pop e tornou o produto, o
pagode muito distantes das suas origens. Mais comercial. Agora tem coreografia dos músicos e colocaram instrumentos eletrônicos. Isso fez o quê? Que ele fizesse muito sucesso aqui no Brasil e fora. É o que vocês ouvem, que nós ouvimos atualmente. Aí você vai ver alguns expoentes, tanto do pagode de raiz quanto do pagode romântico. O samba reggae. Esse não veio do Rio de Janeiro, certo? Ele nasceu no estado da Bahia, entre as décadas de 80 e de 90. Ele foi criado e difundido pelo maestro Neguinho do Samba. Como o próprio nome está dizendo, ele é uma fusão do quê? Do samba brasileiro com reggae jamaicano. O ritmo se espalhou pelo Brasil todo e pelo mundo. E quem são os seus precursores? O grupo Olodum. Margarete Menezes, Ivete Sangalo. O pessoal que faz samba reggae não gosta de que o seu samba seja chamado de axé. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O samba rock. O samba rock surgiu dos bailes em casas de famílias e salões da periferia de São Paulo. Não veio do Rio. No final da década de 50 e começo da década de 60. Misturava o gingado brasileiro de dançar, samba e os movimentos do rockabilly. Quem primeiro introduziu foram os DJs e depois equipes de sons. A forma de dançar seguia os moldes dos festivais de dança norte-americanos. Haviam disputas entre dançarinos, grupos de samba de rock, até júri para julgar quem era o melhor tinha. O samba rock é também um gênero musical. E, na metade da década de 70, criaram novos nomes para o samba rock. Samba balanço, swing, rock samba, depois chegou no nome samba rock. Em 1978, foi lançada a primeira coletânea contendo músicas tocadas nos bailes de samba rock, porque a mídia não tocava samba rock, então não tinha gravação. Como chamou essa primeira coletânea? Samba rock, o samba dos blacks. E aí ajudou a propagar o samba rock. Um grande expoente do samba rock é Jorge Benjor. Tem uma atividade para fazer. Houveram ritmos que não foram colocados. Um deles, acho que a gente tem obrigação de saber, é samba exaltação. O grande expoente é o cantor e compositor Ari Barroso. Ao verificar a biografia de Ari Barroso, vocês vão descobrir por que eu estou falando que ele é um grande expoente do samba exaltação. O que eu estou pedindo? Que dê links de músicas de samba exaltação, porque as atividades que estão chegando, pouquíssimos alunos mandam um link de músicas, pouquíssimos, quase ninguém manda. A entrega é para o dia 4 de agosto. Antes de terminar a nossa aula, eu quero agradecer aos alunos que enviaram as informações dos diferentes ritmos de samba que apresentamos nesta aula. Você pode verificar que não há referências bibliográficas, porque em cada slide, em cada ritmo, tem essas referências que vamos colocar na Agenda Edu. É importante você ouvir os ritmos, porque para conhecer a nossa música. A semana que vem tem mais um pouquinho de música popular brasileira. Até a próxima semana. Fiquem bem.